Olá, boa tarde. Gente, vocês sabem por que vocês estavam fazendo esse exercício agora? Por que a gente precisa fazer isso entre uma aula e outra? É o motivo da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que não está nos livros, não tem canto nenhum, e vai fazer a diferença para vocês. São as habilidades 9, 10 e 11. São as habilidades ligadas ao corpo, ao movimento. E vocês vão ver que essas habilidades, além de ajudar na prova de português, elas podem ser importantes para um tema de redação, né? E elas ainda ajudam na prova de história. Então, se o pessoal que está sentado na arquibancada quiser vir mais para perto da gente, já que tem cadeira, aqui no centro está mais ventilado, vamos procurar um lugar legal, um ambiente legal para a nossa aula ser bem interessante e a gente conseguir realmente acertar. São no mínimo 4 questões de habilidades ligadas ao corpo, que a gente vai estudar agora. E eu tenho uma notícia boa para vocês, muito boa mesmo, mas eu vou deixar só para o finalzinho da aula, tá certo? Que é para aquele pessoal que fica até o final é que vai ser presenteado. Já vai ser presenteado com o assunto da aula. E vai ser presenteado também com a notícia boa que eu tenho, que é sobre vagas em universidades para um curso muito concorrido, viu? E numa excelente condição para vocês. A gente vai conversar sobre isso. Bom, e em relação ao Enem, como é que nós estamos? Está todo mundo tranquilo? Está todo mundo confiante? Lembrem-se sempre de fazer aquele exercício que nós ensinamos aqui. Toda noite, antes de dormir, já está bem pertinho, né? Você fecha os olhos lá no seu quarto, no seu cantinho, na sua rede, onde quer que seja, no seu colchão, e se imagina conseguindo aprender todos os conteúdos. Imagina-se você conseguindo aprender, você estudando, você tendo sucesso nesse aprendizado. Cada dia você pode pensar uma coisa diferente, ou quem tem muito tempo, quem não dormir antes, não estiver muito cansado, pode pensar tudo junto, né? Aí você vai se imaginar também fazendo uma excelente prova. Tente ver o seu rosto na hora da prova, tranquilo, descansado. Você bem tranquilo. Gente, esse exercício, a mente da gente, ela é um computador. E às vezes a gente enche essa cabeça de vírus. Professor, quando é que eu encho a minha cabeça de vírus, o meu computador? Quando a mãe pergunta assim, ou alguém, e aí, está preparado para o Enem? Eu não sei nem por que eu vou fazer. Eu sei que eu não passo mesmo. Olha o desgraçado, né? Que eu sei que eu não passo mesmo o quê? Deus existe, você também, né? O que é o Enem? O que é a prova do Enem? A prova do Enem é o resultado de tudo que vocês estudaram na vida, não só dentro da escola, mas que vocês conheceram no mundo. Por isso que as habilidades, elas relacionam também o conhecimento de mundo. Aquele aluno que mesmo cansado, mesmo com outras obrigações, ele chega antes da aula, ele fica até o final da aula, ele tenta aprender, ele tenta ler no tempinho que ele tem. Vocês acham que o universo não conspira a favor de vocês? Claro que sim. Eu falo do universo porque eu sei que nem todo mundo acredita em Deus. Mas para aqueles que acreditam no universo e acreditam em Deus também, meu amigo, aí não tem erro não. É direto. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Vocês vão ser beneficiados por todo o esforço, por todo o sacrifíciozinho que vocês estão fazendo aqui. Tenham fé. Pensem positivo. Acreditem que vai dar certo, né? O segredo da felicidade na vida da gente é essa fé que a gente tem e que transforma. E as pessoas negativas, elas também atrapalham a gente. Aquela amiga da gente, ou aquele amigo que diz, menino, tu não vai passar não, né? Um professor que entra em sala diz, dessa sala aqui não passa ninguém. Você não vai dizer nada com o professor, por respeito, ele ouvindo. Mas você pode dizer no pensamento. Vai pra merda, só pensando, ele não escuta não, né? Quer dizer, ninguém pode mais do que você.
Não deixe, ninguém pode atrapalhar o sucesso de vocês. Eu quero que a gente comemore essa vitória juntos, porque essa vitória é nossa. Então, uma salva de palmas para vocês que estão aqui até uma hora dessa, se esforçando e tentando esse sucesso na vida, tá? Vamos começar. Bom, nós vamos começar aqui com a habilidade 9. Já passei demais. Veja aí. O que diz a habilidade 9? O que é que a gente precisa aprender sobre isso? Vejam, o corpo fala. Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Foi por isso que eu entrei aqui perguntando por que vocês estavam fazendo esses exercícios. Por que é que a gente precisa fazer esses exercícios? Vocês acham que o homem primitivo precisava ir para uma academia? Vocês já viram alguma foto de algum homem primitivo, assim, com a barriguinha sensual igual a minha? Tem não. Era tudo magrinho, era tudo sarado, né? O pessoal diz, barriga de tanquinho. A minha também é, porque está com a trouxa de roupa para lavar, eu não tive tempo. Mas a gente vê o seguinte, o homem primitivo, ele não precisava ir para a academia, porque a vida dele era uma academia. Se você prestar atenção, o homem primitivo, ele fazia todos os exercícios que a gente faz hoje. Primeira coisa, qual é a atividade física mais importante para a gente, assim, mais frequente no nosso dia? Vocês sabem? Atividade física, como dormir, mexer a boca roncando, né? Não. Qual é a atividade física mais importante, assim, para a gente começar qualquer coisa no dia? Se a gente prestar atenção, até os animais irracionais, quem tem cachorro, quem tem gato em casa, quem cria passarinho, o que é que o cachorro e o gato faz assim que ele acorda? Ele se espreguiça. O passarinho dá logo uma alongada nas asinhas, a galinha, o galo, ou seja, o alongamento é importantíssimo. E por que o homem primitivo não precisava fazer esse exercício de alongamento? Meu amigo, para comer, ele tinha que arrancar a fruta da planta, da árvore. Então ele já dava um pulo ali, ele já se esticava todinho. Para pegar um animal em cima de uma árvore, para subir numa árvore, ele fazia logo uma barra para subir. Veja que o homem veio do macaco, e vocês veem o tanto que o macaco se exercita dentro de uma jaula. Ele não para. Então, todas aquelas atividades, elas já levavam a um alongamento. Vejam que hoje, por exemplo, tem gente que gosta de surfar. E antigamente, como era o surf? Era o cabo equilibrado em pé aqui em cima da canoa, com uma vara na mão, para pescar, para furar o peixe que passava. Ali ele tinha que se equilibrar. Hoje em dia, a gente pesca com vara, com rede, cria peixe em viveiro. Então o que acontece? Ninguém faz mais isso. Aí o nosso corpo, ele tem essa necessidade de movimento. Nós vamos já ver como é que cai isso na prova do Enem. Então a gente precisa ter esse movimento de equilíbrio. Aí o que a gente faz? Vai surfar, faz um stand-up na praia. Ou ainda, vocês já devem ter visto aquela cordazinha, aquela liga elástica que amarram de uma ponta a outra e você vai ali se equilibrando, né? São atividades que exigem o equilíbrio. Professor, é bom esse daí para o canto que não tem praia, né? Que a pessoa não tem mar para surfar. E quando não tinha isso, como era que eles faziam? O skate, gente. Vocês já viram que o skate tem manobras parecidas com a do surf? O skate é ideal para você surfar no cimento. E ainda tinha outra opção. Do canto que tem neve, tem o esqui.
Aí vocês começam a dar uma volta assim no pensamento, pelo mundo todo, e vocês veem que esse exercício, ele se desenvolve de alguma maneira. Por quê? Por conta dessas necessidades sinestésicas, que são as nossas necessidades de exercer certos movimentos. Professor, o senhor disse que o homem pulava para arrancar a fruta lá em cima. Era. E como é que ele faz isso hoje? Vocês já viram uma pessoa jogando basquetebol? O que acontece quando ela vai fazer uma cesta que está bem pertinho da cesta? E o pessoal que joga voleibol? Como é que faz um bloqueio? Veja que você pula, é como se você fosse pegar uma fruta lá em cima. Quando na realidade você vai bloquear a bola. Vocês estão conseguindo fazer um link de por que hoje nós temos as atividades físicas e antigamente a gente não tinha. Hoje o povo vai para as praças caminhar. Vai fazer um Cooper. E antigamente, na pré-história, meu amigo era o dia todo caminhando e correndo. O homem caminhava distâncias incríveis atrás de um rio, para poder morar ali perto. Nós vamos já ver nos nossos slides que esse povo era chamado de nômade. Se cair na prova do Enem, o que é um povo nômade? É aquele povo que não tem uma morada fixa. Eles tinham que estar todo o tempo mudando de lugar, atrás de um rio, de um lugar que tivesse comida. Eles corriam. Professor, como é que o homem corria? Ele corria fugindo dos animais quando ele ia caçar. Vejam que interessante. Ele tanto corria para pegar o animal, como corria para que o animal não pegasse o homem, né? De todo jeito ele corria, ou para pegar ou para escapar, mas ele corria, porque ele tinha que comer. Por que ele nadava? Porque ele tinha que se deslocar de uma margem do rio para o outro lado. Então ele nadava. Hoje a gente tem a natação. Agora o que é que nós vamos ver aqui? Nós vamos fazer uma análise de como esses movimentos aconteceram ao longo da história, desde a pré-história até hoje. Vejam, começando aí pela pré-história. Professor, por que a gente usa esse hífen aí em pré-história? Vamos aproveitar para a gente aprender mais? Tem um bocado de coisa que a gente vai ver aqui que não tem na apostila. Porque vocês que estão aqui são privilegiados, tá certo? São coisas que eu vou dizendo na hora da aula. Por exemplo, aprenda o seguinte, que o H, quando eu pronuncio a palavra história, ou no inglês, quando eu pronuncio a palavra casa, que é house, o H ou não tem som, ou quando tem som, ele tem som de outra letra. Ou seja, o H é uma letra sem personalidade. Então ele está sempre se segurando a alguém. Ó, já pense nisso, antes do H, juntando aí a palavrinha, a gente coloca o hífen, porque o H é uma letra sem personalidade. Ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio. Bom, então atividades humanas da pré-história dependiam do movimento. Tudo que o homem fazia para comer, para caçar, ele tinha que nadar, ele tinha que correr, ele tinha que pular, ele tinha que escalar um monte, uma pedra, uma árvore. Então isso aí, esse ato físico, eram atividades que exigiam o quê? Exigia força, velocidade e resistência. A pessoa tinha que ter resistência. Esse homem passava o dia correndo. E tem gente hoje que vai subir uma escadinha dessa, já chega lá em cima morrendo. Parece aqueles cachorrinhos quando estão com sede, né? Com a boca seca. Professor, o coração só falta sair pela boca. Falta de condicionamento físico. Uns vão jogar futebol e na primeira carreira morre. Só corre na primeira bola. Para ele correr de novo tem que esperar uma meia hora, é o segundo tempo. Então isso é a questão da resistência. Professor, por que ele precisava de velocidade? Se ele não corresse mais do que o animal, ele não conseguia pegar o animal. E se ele também não corresse mais do que o animal pegava o cabra na volta. Então ele precisava fazer isso também. Nomadismo, acabei de falar para vocês, né? O nomadismo, que é o contrário do sedentarismo. O que é o sedentarismo? É o que reina hoje.
é a pessoa ficar sem fazer nada. Meu povo, a preguiça está tão grande que às vezes você está na sua casa, você quer pedir uma coisa a alguém que está no outro quarto e você manda uma mensagem pelo WhatsApp. Eu estou mentindo? Né? Por quê? Porque eu me levantar para ir até lá e voltar, eu vou perder muito tempo. Então é por isso que a gente fica sedentário, é por isso que a gente engorda, é a lei do menor esforço. Olha, naquele tempo não tinha ônibus, não tinha bicicleta, não tinha carro, o caboclo tinha que andar. Né? Então ele diz aí, o nomadismo, que era essa possibilidade de se deslocar de um lugar para o outro, levava o homem a lutar, correr, nadar e saltar. E vocês estão vendo aí que também não tinha salão de beleza, né? Os cabelos aí, as jubas. Professor, e esse desenhozinho do lado? Esse desenho do lado é para mostrar para vocês, ainda no tempo primitivo, as manifestações dessa linguagem corporal, dessa linguagem física. Professor, por que a gente estuda isso na aula de português? Porque a linguagem corporal, ela é um tipo de linguagem. Vejam como é interessante. Às vezes, a maneira como a pessoa desloca o pescoço para olhar para você, ou a maneira como a pessoa caminha quando passa por você, ela já diz alguma coisa. Na paquera, então, nem precisa dizer nada. Você olha e já entende tudo. A pessoa fofoqueira também, né? A pessoa, quando eu digo a fofoqueira, é a pessoa, viu? Porque eu sei que homem fofoqueiro é pior do que mulher, não é não? Mas a pessoa fofoqueira, quando ela está perto de outra que é do mesmo nível, ó, tem umas aí que já estão se cumprimentando, né? Tá certo, né? Quando aí passa alguém, aí ela vai fazer um comentário. Quando ela vira a cabeça para dizer para a outra diz assim: mulher, não fala não que eu já entendi. Não precisa nem dizer. Então vocês estão vendo que tem alguma coisa que comunica aí. É uma linguagem, né? Bom, então cuidado. Nomadismo é essa facilidade de deslocamento. O sedentarismo é a pessoa ficar deitada eternamente em berço esplêndido, sem fazer nada. Bom, na pré-história, desenvolvia-se a força bruta. Na apostila tem com outras palavras. Esses slides são só para vocês pegam no site. O foco era utilitário guerreiro. Se cair na prova do Enem, o que é isso? O que é esse foco utilitário guerreiro? É porque o homem primitivo, ele usava o corpo, a atividade física, utilitário porque era para satisfazer as suas necessidades. E guerreiro, porque ele tinha que lutar com os animais e com os outros homens por uma caça ou por um lugar para morar, tá certo? Eles fugiam de predadores, lutavam entre si e contra animais por comida. Caminhavam longas distâncias perseguindo a caça, como eu disse para vocês, ou em busca de rios. Gente, por que o homem buscava o rio? Porque morar perto do rio, você tem água para plantação, para criar um animal, para fazer um asseio, para pescar. Ele conseguia encontrar no rio o que ele precisava para sobreviver. Aí você vai pensar um pouquinho e vai entender por que o primeiro meio de transporte foi o aquático, o marítimo. Por quê? Porque o homem já explorava a água. Ele fazia questão de morar perto da água, porque perto da água ele tinha tudo. E hoje, com a nossa ignorância, a gente faz tanto mal à natureza. Eu já disse aqui algumas vezes e eu vou repetir. Vocês sabem que eu sou professor de português, que eu sou psicanalista, mas eu também sou turismólogo, eu também me formei em turismo e hotelaria. Fiz teologia, fiz não sei quantas faculdades, eu gosto. Mas eu aprendi uma coisa tão triste,
E a gente está aqui nessa coisa triste. Vocês sabem que o Ceará é conhecido como um lugar de seca. O Nordeste em si é conhecido como uma região castigada pela seca. Agora, vocês sabem o que é a gente matar um rio num lugar desse que passa pela seca? Vocês sabiam que mataram um rio aqui em Fortaleza? Sabiam? No centro da cidade. Mataram um rio em Fortaleza, no centro da cidade. A gente estuda isso na geografia do Ceará, mas os livros nem contam para vocês. Professor, e onde era esse rio que mataram? Nós estamos em cima dele. Construíram o ginásio coberto Paulo Sarazate em cima da nascente de um rio. Por isso que quando chove, ali embaixo fica tudo alagado. Esse rio, ele ia bater na leste-oeste. Aí sai alagando ali perto da Praça dos Leões, daquela agência Sena, da Caixa Econômica. Por isso que tem esse canal que passa ali pelo Clube do América, atravessa a Dom Manuel. Onde antes passava um rio, hoje passa água suja que sai da casa das pessoas que moram aqui perto. Mataram um rio para fazer um esgoto que só traz doença. Quer dizer, o homem pré-histórico, ele procurava o rio. E a gente mata o rio que tem. A gente joga xixi e cocô dentro do rio. Você vê, por exemplo, ali o rio da Barra do Ceará. Depois que fizeram o viaduto, o pessoal constrói aquelas barracas de pesca, mas não há saneamento. Nós vamos já falar sobre isso. Por isso que eu estou dizendo que a nossa aula de hoje serve para tudo, inclusive para a vida. Aí eles constroem aquelas barraquinhas, o banheiro não tem esgoto, tem cano, tem privada, mas para onde é que vai aquilo ali tudinho? Está dentro do rio. Aí uma camisa que o pescador não quer mais, ele joga no rio. Um móvel que não quer mais, olha, é mesa, é garrafa PET. Quando vão fazer a limpeza, está tudo acabado. É a nossa falta de consciência. Mas voltando, o homem procurava morar perto dos rios. Por quê? Porque eles tinham uma melhor condição de vida. Eles subiam em árvores, como eu disse para vocês, escalavam espaço, com um único objetivo. Se caísse na prova do Enem. Porque era que o homem pré-histórico praticava atividades físicas. Está resumida aí, a última palavra desse slide. Ele praticava a atividade física para sobreviver. Era uma questão de sobrevivência. Olha aí. Como eles procuraram morar perto do rio, o que aconteceu aí? Qual foi a influência do rio na vida deles? Eles passaram a usar o nado, a pesca e o mergulho. Professor, para que era que eles mergulhavam? Que mal pergunte. Para que era? Para caçar. Vocês sabem que tem algumas espécies que ficam no fundo do mar, né? E às vezes também para nadar. Vocês vão ver quando passa aqueles filmes mais antigos do povo primitivo, eles não tinham técnica, nem todos tinham, que a gente tem de se equilibrar em cima da água. Então muitos pegava assim, respirava, prendia a respiração e ia por debaixo d'água. E eu coloquei aí algumas imagens para mostrar para vocês como que eles se organizavam naquela época. Bom, na Idade Antiga, nós já estamos saindo da pré-história e nós já estamos entrando na Idade Antiga. Ó, na pré-história, o homem fazia atividade física para sobreviver. E na Idade Antiga, os povos gregos, egípcios, chineses e romanos, eles foram guerreiros e escravistas. Vejam que a atividade física aqui já tinha um efeito diferente. Professor, como era isso? O escravo. Gente, o escravo não precisa dizer mais nada. O escravo, ele tinha que trabalhar, ele tinha que produzir. É como hoje uma pessoa que trabalha com serviços domésticos. Existem pesquisas que dizem que é melhor do que uma academia. Você perde não sei quantas calorias limpando uma casa. Passando a vassoura, passando o pano, tirando um móvel para varrer de baixo. Você se alonga, você não arranca a fruta do pé. Mas você se estica todinho para tirar as teias de aranha lá de cima, perto do teto. Para limpar uma prateleira, para organizar um móvel. Se você prestar atenção,
A casa da gente é uma academia completa e é de graça. Só não tem o glamour das outras academias, né? Mas dá para você fazer tudo, emagrecer, malhar. Era o que o escravo fazia. Professor, e quem não era escravo? Aí tinha a dança, a ginástica, os jogos e os esportes. Mas as coisas eram mais fáceis. Ele já não tinha que fazer os mesmos exercícios para comer. A partir do momento que o homem foi enricando, foi ficando capitalista, ele não ia mais atrás da fruta. Ele paga uma pessoa para ir buscar para ele. E hoje, o que a gente faz? A gente compra no supermercado. Gente, olha, a preguiça é tão grande que os supermercados já têm um serviço de delivery. Você diz o que você quer e ele manda deixar na sua casa. Se é um supermercado mais simples, num bairro mais simples, ele manda de bicicleta. Se é um nível um pouquinho melhor, vai de motoboy. Quem tem telefone, que hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem um telefone, você pode pedir por telefone. Ou você pode ter supermercados que já disponibilizam a lista de compras na internet. Você diz os produtos que você quer e eles mandam deixar, você só faz pagar. Em compensação, o tempo que você economizou, porque não foi ao supermercado, você vai gastar caminhando ou indo para a academia. Pagou a taxa de entrega e ainda vai pagar a academia e ainda vai pagar o deslocamento. O homem primitivo, ele fazia tudo isso. Na Idade Antiga, a gente está vendo que já começa a surgir esse problema do deslocamento, né? Idade Média, primitiva, sobrevivência, isso vai servir para a história também. Na Idade Antiga, nós tínhamos os homens livres e os escravos. E agora, na Idade Média, nós vamos ver a questão das conquistas, das grandes expedições. A preparação do corpo era para a guerra. Vocês já prestaram atenção, que às vezes a pessoa não tem nada. A gente vê isso na política, vê na família da gente. Às vezes você não tem nada. Aí quando você tem alguma coisa, você quer mais. Você vai investir o que você tem, porque você quer mais ainda. Aí o que aconteceu? Nessa necessidade de ter mais ainda, como era que eles conquistavam as coisas? Os lugares, os espaços geográficos? Através da guerra. Então esse homem, ele era importante, por isso que você vai ver, quem viajar aí pelo mundo, em algum museu, ou mesmo nos livros de história, que existiram momentos da nossa história, em que o corpo era muito valorizado. Você tinha que ser forte, porque você sendo forte, você podia ir para a guerra, você tinha poder. E ainda hoje, um cabra bem grandão, olha para você, bem forte, você franzino, pequenininho, aí o cabra diz assim, rapaz, você é muito feio. Aí você olha para ele e diz, todo mundo acha. Você vai bem dizer que não é, para levar um cascudo, ficar inchado e piorar, né? Agora, se for um pequenininho menor do que você, o menino velho chega para você e diz, ô macho feio, você dá logo um cascudo, né? Quer dizer, a lei da sobrevivência, tá certo? Então, nessa época, na Idade Média, o homem era forte para quê? Para ir para a guerra. Bom, na Idade Moderna, olha aí as coisas melhorando, aí surge o balé, a dança de salão, as ginásticas e os jogos. A imagem está clarinha, mas vocês vão poder ver depois na internet, né? Isso com a Idade Média, que o homem começa a não trabalhar, ele tem dinheiro, ele foi para a guerra, ele ganhou dinheiro, comprou outras posses. O que ele vai fazer? Ele vai para a academia. Ele bota a filha para fazer um balé, ele vai participar, vai praticar um esporte. Então isso é uma maneira de o homem praticar uma atividade física. Bom, aí da Idade Moderna, a gente vai dar um salto agora para a Idade Contemporânea. Ele foi, não. Foi. Ó, Idade Contemporânea. Ele está indo, é tu que está me ajudando aí? É tu, sabe? Eu pensei que estava fazendo mágica. Vai agradecer a Deus. Ó. Então, na Idade Contemporânea, o que acontece hoje? O que caracteriza essa evolução hoje para a gente? A competição e o individualismo.
Hoje o homem faz um exercício físico, mas ele faz para quem vai para uma academia, quem vai malhar, vai para se defender e para ser mais bonito do que o outro, para não ficar por baixo. Não é não? Olha, dizem que mulher principalmente, diz que a mulher ela não se preocupa com o homem não, ela se preocupa é com a outra mulher. Colocaram até um texto que dizia assim, que a mulher encontrou um gênio, aí o gênio disse que ela podia fazer 3 pedidos. Aí ela disse, eita, que eu estou feita. Aí disse, mas é o seguinte, tudo que você pedir, as suas amigas vão receber em dobro. Mas a mulher é inteligente, né? Ela pegou, olhou para o gênio e disse assim, rapaz, eu quero muito dinheiro. Todo o dinheiro que você puder me dar. Ora. Aí o gênio disse, mas suas amigas vão ter 2 vezes mais. Aí disse, tem nada não. Aí o gênio pegou e deu muito dinheiro para ela. Aí disse, agora eu quero ser muito bonita. Eu quero ser uma mulher linda. Aí o gênio disse, está certo. Mas suas amigas vão ser 2 vezes mais. Aí disse, tem nada não. Olha como mulher é venenosa às vezes, né? Aí no 3º pedido, o gênio disse, agora o que a senhora quer? Ela pensou e disse, Eugênio, eu quero ficar cega só de um olho. Ela queria ficar só de um, porque as amigas iam ficar totalmente. Não iam poder ver o dinheiro, não iam poder ver a beleza que tinha, né? E tem uns que ainda contam diferente, que o gênio disse que ela ganhava 10 vezes mais. Aí sabe qual foi o último pedido que ela fez? Ela disse, eu queria ter um infarto, mas eu queria que fosse bem fraquinho. As outras 10 vezes mais morreram, tudinho, né? Ou seja, não subestime a mulher. Mas vamos lá. Então, existe na idade contemporânea a competição, existe também o individualismo. Como consequência, qual é a atividade que aparece mais nos nossos dias? O esporte. Você vê que o Brasil, por exemplo, o mundo para diante das Olimpíadas. O mundo para na Copa do Mundo. Vejam, a gente valoriza mais o esporte do que a beleza, porque o mundo não para diante de um concurso da Miss Brasil, da Miss Mundo ou da Miss Universo. Às vezes a gente não sabe nem quando é que está passando. Então o pessoal já não está pensando só na beleza. A característica da nossa época vai ser o quê? Vai ser a prática excessiva dos esportes. Pode passar para o próximo. Bom, o crescimento, aí vem o problema. O que aconteceu? O homem começou a conquistar as coisas, e aí surgiram as fábricas. Surgimento da máquina a vapor, com a máquina a vapor fizeram as fábricas. E aí as pessoas foram morar perto das fábricas. Saíram de perto dos rios. Olha aí a imagem. Nesse processo de mudança de endereço, eles não tinham saneamento, não tinha esgoto naquele tempo. Hoje ainda tem rua que não tem esgoto, que a gente vê a água da pia correndo pelo meio da rua, as calçadas cheias de lodo. Imagine naquele tempo, não tinha nem a água para fazer o lodo. Aí o que aconteceu? Pela falta de saneamento, apareceram as doenças, as epidemias. Obrigado. Apareceram as doenças e apareceram as epidemias. E o que acontecia? A pessoa ficava doente e não ia trabalhar. Como ela não ia trabalhar, o patrão começou a ter prejuízo. Vocês estão entendendo que é uma sequência? Está todo mundo compreendendo? Olha, quem compreender isso que eu estou dizendo vai acertar as 4, 5 ou 6 questões do Enem que caem sobre isso aí. E é um diferencial, porque vocês sabem que no Enem é o seguinte: se você acertar uma questão que pouca gente acertou, essa questão vale mais ponto para você. Então vocês estão garantindo aqui, às vezes, por conta de uma questão dessa, você derruba o seu concorrente, né? Rita de Cássia Moreira, por favor, procure o Normando. Rita de Cássia Moreira. Pronto. Viu, gente? Então aí vocês estão vendo que por conta disso o patrão começou a ter prejuízo. E aí? Aí eles resolveram, apareceu a necessidade
de se educar. E vocês vão ver que foi aí no século XIX que surgiu um sistema de educação pública. Olha aí, sistema público de ensino, no século XIX. Para quê? Educação para desenvolver hábitos de higiene. Por que precisava dessa educação para desenvolver hábitos de higiene? Porque o pessoal estava adoecendo. Não tinha água, não tinha saneamento. Lembra da história que eu contei? Desenvolver hábitos de higiene, de saúde e de prática de atividade física. Porque agora que o pessoal estava morando perto da fábrica, já tinha mercearia, já tinha um supermercado, o povo não caminhava mais. E aí o pessoal começou a adoecer, começou a morrer. Hoje, quem tem aqui o vovô, a vovó, o titio que está mais velhinho, que está com problema de saúde, que vai para o médico, e quem for fazer medicina aqui, muitas vezes, qual é a orientação que o médico dá? Vozinha, precisa fazer uma atividade física, precisa caminhar, todo dia dê uma volta no quarteirão. Então o homem começou a perceber que a saúde caminhava lado a lado com a atividade física. E aí, foi nesse período que surgiu, não é do tempo de vocês, mas é do meu, que surgiu a ginástica. Às vezes quando você vai para a academia, a vovó diz assim, minha filha vai para a ginástica, que a ginástica era do tempo dela. Essa ginástica passou a ter o nome de educação física. Mas ela tinha um objetivo, viu? Veja, em 1960, a educação física, ela começa a adotar, a gente vai já falar da qualidade de vida. A atividade física, ela interfere na qualidade de vida, que o Enem chama também de aptidão física. O que é você ter aptidão física? É você ter um físico que deixa você apto para desenvolver suas atividades do trabalho e ainda sobra um pouquinho de energia para você ter um lazer, para você praticar um esporte, para você fazer alguma coisa que seja do seu interesse pessoal. Tá certo? Tá correto. Bom, então vocês vão ver aí que com o capitalismo e com essa competitividade, como eu falei para vocês, aí os esportes foram se desenvolvendo. Bom, então resumindo, acompanhe. Antigamente, nós tínhamos o nado para atravessar os rios ou lagos, para nas outras margens encontrar alimento. Hoje nós temos o quê? A natação. Antigamente a gente tinha a corrida para fugir de animais selvagens. Hoje a gente tem a caminhada, tem o Cooper, tem a corrida a pé e tem a corrida de bicicleta. Em quantos bairros a gente não tem um bocado de bicicleta saindo em um determinado horário para as pessoas se exercitarem? Não é verdade? O salto para alcançar frutas nas árvores. Aí nós temos o basquetebol, nós temos o handball, nós temos o voleibol com os bloqueios, né? Na academia, quando a gente chega, o professor manda fazer um alongamento, depois um aquecimento. A gente, quando acorda, já vai se espreguiçando, porque é uma necessidade natural. A luta era para defender o espaço. Eles lutavam para defender os espaços deles. Né? Hoje a gente luta para quê? Hoje tem briga para quê? Você vê um UFC, né? MMA, as pessoas lutam para ganhar dinheiro e para dar prazer a quem está assistindo. Antigamente, né? Quem brigava eram os galos, tinha briga de galo, botava os animais para brigar. Você vê que na vaquejada, por exemplo, né? Era aqui atrás. Antigamente o pessoal botava o homem, ainda bota. Quem já participou aqui de uma vaquejada sabe como é. Olha, os toureiros na Espanha, eles derrubavam o boi pelo rabo e quebrava. Já pensou que massacre, né? Acabava com o animal e o povo ganhava dinheiro e apostava e pagava para ver essa cena. Bom, aí vocês estão vendo as imagens de como evoluiu. Olha como era que o homem pegava peso antigamente. Para carregar o animal que ele caçava. E hoje o que ele faz? Ele vai para a academia levantar peso. Halteres. Quer dizer, isso é uma evolução da atividade física. Olha aí, como era que o homem se alongava. Estão vendo o menino tirando a fruta do lado de cá, lá em cima?
E do lado de lá, professor, eles construíam as casas deles, às vezes nem sempre com madeira. Vocês estão vendo aí, ó, eles construíam a casa deles, vocês estão vendo aí com ossos. E botavam o couro do animal que eles matavam em cima, para se protegerem, né? Tirava a fruta da planta e se ele se alongava. Olha aí como é que ele se alonga hoje. Olha como é que está o corpo desse atleta todo esticado. Vejam, por exemplo, a luta. O homem lutando com o outro pela caça. Aí isso evoluiu para quê? Depois eles passaram a lutar na guerra. Depois vocês estão vendo aí, ó, judô, karatê, jiu-jitsu, né? Muay Thai. Você vai ver que as lutas começam a aparecer. E vejam como é que foi essa evolução. Atualmente, é o que eu disse para vocês, aí da feira e ao supermercado, os contratos de compra e venda e aluguel de imóveis dificultam o exercício físico. Gente, por que o contrato de compra e venda dificulta? Porque antes o homem tinha que procurar um lugar para morar e construir um lugar para morar. Hoje você vai de carro à imobiliária e pronto. Você não faz mais o exercício que você fazia antes. A casa já vem pronta. Às vezes você não tem nem o trabalho de construir. Tem alguns projetos que você ainda ajuda a construir a sua própria casa, outros nem isso. Então, esses movimentos, diante de todo esse quadro que eu conversei com vocês, esses movimentos começam a surgir em forma de cultura corporal. Vocês vão ver que cai questão, não é nem sobre isso. O que é a cultura corporal, que é o que nós vamos conversar agora. Olha, as festas para todos os povos são momentos de comemoração. E nelas, sempre há danças. Atualmente, nós estamos vivendo as festas juninas. Por sinal, vocês que estavam aqui não puderam ver, né? Aquele programa de música da televisão do domingo que estava passando, o Superstar. Quem venceu hoje foi o Nordeste. Quem venceu foi o forró. As nossas origens, as nossas raízes, dominando aí o Brasil todo, né? Foi uma votação expressiva, uma votação que superou bastante a segunda classificação. Parece que Flor de Mandacaru, o nome da banda. Então está aí o nosso Nordeste. Mas a gente sabe que na época do São João, existem as quadrilhas. Gente, vocês já viram como as quadrilhas são animadas, como o povo dança, como o povo pula, e passa por baixo, e passa por cima, e roda, e tem o passeio do aleijado, e você manca, que você se estira, e bota o outro nas costas e carrega, né? Passeio de cavalinho, passeio de... É serrote, puxa os braços, alonga a perna. A quadrilha é uma academia. Vejam, por exemplo, a evolução dessas danças. O hip hop, por exemplo, aquelas danças de chão, que a pessoa equilibra o corpo todo num braço. Isso é o corpo da gente pedindo exercício físico. Tem gente que vai para uma festa dançar. Antigamente, os índios, eles caminhavam tanto que como era a dança dos índios, era só aquele pezinho no chão, era só aquele passinho. Hoje, meu amigo, hoje você rebola tudo, joga tudo, sacode tudo, parece que levou foi um choque, não é não? Se você vai para uma discoteca, engraçado é que essa necessidade de movimento é tão grande que quando eu ia para as discotecas há algum tempo, a gente só dançava. Hoje o pessoal, além de dançar, fica... É tudo pulando também, é a necessidade, não é não? A gente dançava forró, era um para cá, outro para cá, outro para cá. Hoje, meu amigo, para você dançar forró, e vai a lambada, e vem por aqui, puxa por debaixo das pernas e joga para cima, é a necessidade de movimento. Vocês estão vendo na prática. Não é ruim não, é bom, ainda bem que a gente faz isso. Façam, dancem, pulem. Quem não faz isso vai morrer mais cedo. As crianças brincam tanto que parece que nasceram sabendo jogar. Olha, gente, criança é uma energia tão grande, a necessidade de se movimentar. Ela já começa cedo. Pior que a criança quer correr, quer malhar, e a mãe com preguiça e o pai de correrem atrás, porque não tem aptidão física, bota o menino de castigo. Você vai ficar aqui. Você não sai daqui que ele dá um cascudo. Olha, o pobre do menino morto de feliz, mas aí se a mãe correr atrás, morrendo. Aptidão física, viu? Próximo. Bom, a habilidade 10. Aquela primeira vocês já entenderam. A 10 é muito parecida. A 10 diz o seguinte: reconhecer a necessidade
de transformação de hábitos corporais. Nós já vimos que esses hábitos corporais, eles foram se alterando. Mas a gente tem que perceber que nós temos essa necessidade. Que se a gente não fizer essas alterações, nós vamos ter problemas cardiológicos e outros que eu vou já mostrar para vocês, né? Então ele diz aí, ó, que olha a qualidade de vida que você me perguntou. As brincadeiras, as danças, os esportes, o alongamento, a postura. Ave Maria, eu morro de pena da mamãe, com 80 e poucos anos, morre de dor na coluna. Porque ela vai fazer um crochê, eu ia ver uma televisão e ficava toda torta na cadeira. Gente, tem gente que não senta com a bunda, senta com as costas. Quando a gente está cansado, a gente desliza. Aí a coluna fica toda inclinada. Fica toda assim. Ainda bem que depois vai namorar e o negócio se ajeita, né? Ainda bem que tem o namoro. Então tem que ter cuidado com essa coluna. Quem no colégio senta perto da parede está lascado. Tem uns que depois saem andando de banda, saem andando assim, não sabe por quê. É porque era o tempo todo torto ali perto da parede, aí vai criando um calo ósseo. É igual a pessoa que vive com sono no colégio. Aí não quer que o professor veja que está dormindo. O professor nem briga. Olha, quando um cochila na minha aula, eu digo que ele vai ter o troco lá na frente. Por quê? Porque ele fica aqui com a cabeça baixa, aí o pescoço, ele cria uma distância grande entre as vértebras. Aí, para compensar, aparece um calozinho ósseo, que vocês já devem ter escutado com o nome de bico de papagaio. Professor, minha mãe tem um zoológico todinho nas costas, que tem não sei quantos bicos de papagaio, que o pessoal chama de hérnia de disco. De tanto você ficar nessa posição, aí quando você volta para a posição normal, criou um calo ósseo para compensação, aí vem aquela dor fina no meio da coluna que a pessoa não sabe o que fazer para passar. Fica desesperado. Começa quando a gente é mais novo, se não tiver cuidado com a postura. Por isso que o Enem está cobrando isso. Para ver se ainda salva um bocado de gente dessa dor nas costas. É como outro probleminha que nós vamos ver aqui. Tu pode passar o próximo? Ó, antes do probleminha. Ergonomia. O que é essa ergonomia que caiu na prova do Enem? O que é um exame ergonométrico? Que às vezes vale, professor, eu já fiz isso mesmo. Veja, a ergonomia é a disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre seres humanos e os elementos do sistema. É a forma como eu interajo com os objetos que me cercam, com as pessoas, com a cadeira, com a bicicleta, com o carro. Tem gente que vai dirigir um carro e fica aqui com o braço dirigindo só com a mão, está torto. Outro dia eu vi um cara dirigindo um carro automático, que ele só precisava de um pedal, e a outra perna em cima da cadeira, do banco do carro. Sabe aquele pessoal que senta e senta em cima das pernas? Gente, é horrível. Professor, minha perna fica dormente mesmo. Eu não sei se eu já disse para vocês, mas vocês sabem quantos corações nós temos? Sabem? 3. Nós temos esse daqui. E esse daqui, ó, mais outro. As panturrilhas, elas têm esse papel de bombardear o sangue, para esse sangue subir. Menina, aula é de português, mas a gente fala de educação física, fala da história, fala da biologia. Isso é conhecimento de mundo, é isso que vai garantir vocês numa redação na vida. Aprender muita coisa. Então, as panturrilhas, elas funcionam como um coração para o sangue subir. E a natureza é tão sábia, já que o homem ia para a guerra, lutava, subia em árvore, que quando as nossas panturrilhas foram feitas, esse canal de ligação ele vem por detrás, não é pela frente, é por detrás, porque ele fica mais protegido. Então os canuzinhos, estou falando de uma linguagem bem vulgar, bem popular, esses canuzinhos que ligam a panturrilha ao restante do corpo e ao coração, é como se fosse um canudinho de refrigerante. Aí quando você cruza a sua perna há muito tempo, você, igual a mangueira, quando a gente está aguando as plantas, que ela dá um nó, a água não passa. Aí o sangue não passa. Aí sua perna fica dormente. Você pode fazer isso dormindo, às vezes você acorda. Ai, professor, eu não consigo nem me levantar da cama. A gente estuda tanta biologia no colégio, por que não ensinam isso para a gente?
Por que a gente não aprende para a vida? Por isso que quando eu vou dar aula para os meus alunos, eu procuro ensinar de um jeito que sirva para a vida. Porque às vezes eu estou dando aula para vocês e estou vendo outras pessoas que estão aqui trabalhando, mas ficam prestando tanta atenção porque nunca ensinaram isso para elas na vida. Então a gente precisa conhecer o nosso corpo, a gente precisa conhecer a vida da gente, né? Então as panturrilhas, elas têm esse papel. Mercado de trabalho nos últimos anos. O que acontece? Crescente estresse. O trânsito é estresse com engarrafamento, o trabalho é estressante, fadiga, cansaço, preguiça. A gente volta para casa morto. Tem gente que volta tão morto que não quer saber nem de coisa boa. Tem uns que não querem nem comer. Outros ainda comem, mas não querem nem saber de sexo. O marido chega tão cansado que se a mulher disser amor, ele diz, cala a boca. Não olhe nem para mim para não ter vontade, né? Está acabado, morrendo ali com sono. Aí vem o esgotamento físico e emocional. Meu povo, a cabeça, ela manda no corpo. Uma pessoa que está cansada, que está triste, que está infeliz, ela adoece. Eu que trabalho com psicanálise, que tem meu consultório, eu vejo como a mente faz as pessoas adoecerem. Uma pessoa infeliz, ela sente dor de tudo no mundo. Tudo na pessoa infeliz é pior do que nos outros. E ela acaba sozinha. Porque quando ela vai conversar com alguém, ela só fala de dor, só fala de doença. Chega um momento que o povo não aguenta mais. Ixi, não vamos passar por ali não, que ela está na calçada. Porque é uma energia negativa tão grande. Se tem alguém aqui que é desse jeito, se corrija, viu? Porque você vai terminar só. Chega um ponto que ninguém aguenta mais você. Se trabalhe. Faça aquele exercício que eu ensinei antes de dormir. Se imagine tendo saúde. Gente, o sorriso, a gente sorrir para as pessoas, a gente ser feliz é a melhor coisa do mundo. Você gosta de todo mundo gosta de você. É tão fácil a gente ser feliz. Eu não sei por que as pessoas complicam, né? Professor, mas eu queria ver alguém ser feliz sem dinheiro. Pelo menos é alguma coisa. Pior é ser feliz e infeliz, as duas coisas juntas. Não é não? Eu sou triste, mas estou rindo. Pronto, eu não tenho dinheiro não, mas estou feliz. E se eu ganhar dinheiro, eu vou ficar mais feliz. Mas a gente tem que ser feliz. Então, o que ele coloca aí, nessa habilidade? Ó? O homem mais suscetível às doenças, lógico. Se ele está mais estressado, se ele está mais cansado, ele vai adoecer mais. E aí aparece a LER, por exemplo. Vocês sabem o que é a LER, que já caiu na prova do Enem? Lesão por esforço repetitivo. Uma pessoa que é professor como eu, e que passou mais de 30 anos e ainda hoje passa, apagando o quadro aqui, fazendo esse movimento, escrevendo, o que vai acontecer com as bolsas que ficam nessa região do ombro? Elas vão se desgastar. Então nós somos candidatos sérios a desenvolver uma bursite. Essa geração de vocês, eu digo de vocês porque eu também uso celular e uso muito. Mas eu não fico 24 horas por dia, pensem em mim. Não é Ludmila. Olha, a pessoa às vezes passa tanto tempo ali no celular digitando, que tem uma hora que você está com o dedão que não aguenta. Tem gente que não mexe mais nem o punho. Diz, ai professor, dessa idade, imagine quando você envelhecer. Isso é uma lesão por esforço repetitivo. Algumas profissões, elas podem causar determinados tipos de lesão. Por exemplo, o carteiro, aquela pessoa que passa o dia todo andando. Quem aqui for fazer fisioterapia, você vai ver que é muito comum você encontrar pessoas que trabalham como carteiro com a lesão plantar, na planta do pé. Tem dia que eles não conseguem nem mexer o pé. Aí vão se aposentar ou vão ser indenizados por esse problema. Tá certo? Isso é chamado, vocês estão vendo aí embaixo, o nome científico, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Ósteo vem de osso, né? E do músculo. E esses distúrbios são causados pelo trabalho. Vou passar aí para o próximo. Bom, os transtornos. Por conta dessas doenças, por conta do estresse, o que é que vai acontecer na vida da gente? O empregado se afasta do trabalho. Aí o patrão vai ter prejuízo. E ele começa a ficar infeliz.
Então, quais são as necessidades que surgem aí, que caíram na prova do Enem? Vocês já ouviram falar em ginástica laboral? Labor quer dizer trabalho. Aqui, entre uma aula e outra, vocês fazem um exercíciozinho para aumentar a produtividade. Então, algumas empresas mais chiques, mais conscientes, elas já contratam um educador físico para, no meio do expediente, fazer um exercíciozinho, fazer uma ginásticazinha com os funcionários. Se você pegar um avião, quem gosta de viajar, eu gosto, para um outro país e passar 4 horas dentro do avião, você sabe que se você passar 2 horas na mesma posição, isso é prejudicial à saúde. Por isso que no avião eles passam na televisãozinha ou botam um jornalzinho explicando para cada 2 horas você movimentar os pés, as pernas, a cabeça, os braços, porque faz parte, isso vai garantir para a gente saúde. Imagine uma pessoa trabalhando o dia todinho no escritório com a cabeça baixa, aquele bico de papagaio que eu falei para vocês. Uma costureira, o tempo todinho naquela posição, ou todo o tempo com aquele pé ali na máquina de costura, dependendo do trabalho que você faça numa fábrica, né? Uma pessoa que vai, por exemplo, selecionar castanha, em várias áreas do conhecimento, em vários trabalhos, você pode ter essa lesão, né? Não é só o carteiro que passa o dia andando, o carinha que vende picolé, o carinha que vende algodão doce. O problema do punho do cara que faz o pastel, por exemplo, está ali cortando o pastel, ou quer enrolar a coxinha. Olha, tudo é atividade física. Bom, eu queria que vocês pegassem agora a primeira questão da apostila, para a gente ver como que isso vem caído no Enem, tá? Essa questão foi da última prova do Enem. Qual é a página? Alguém já descobriu? 8, página 8. Vamos lá. Ele diz o seguinte: cuidado, não pise nisso. Uma menina dizendo para a outra, porque ela está querendo ir para cima de uma balança. Minha mãe pisa aí e começa a chorar. Imagine, por que não seja esse choro, né? O que fica subentendido aí no texto? Que a mãe está pesando muito, que a mãe está fora de forma, que a mãe está gorda. Vamos ver se vocês conseguem acertar essa questão. Ele diz o seguinte: a charge retrata um comportamento recorrente nos dias atuais. A insatisfação das pessoas com o peso. Cuidado que isso pode ser doença. Tem gente que está magra e quer engordar. Aí quando engorda, acha que está gorda e quer emagrecer. É aquela pessoa que tem a autoestima baixa. Isso já caiu na prova do Enem, caiu uma questão sobre bulimia. O que é a bulimia? Anorexia. A pessoa, ela está com o corpo do jeito que é, pode até ser magra, mas na hora que ela se olha no espelho, ela se vê como sendo uma pessoa gorda. E aí ela coloca o dedo na boca, na garganta, para vomitar. Ela come e ela vomita. Isso é uma doença. O importante é você ser feliz. Esse padrão de beleza que vocês estão vendo, de corpo musculoso, sarado, ele vem do tempo que o homem tinha que ir para a guerra para conquistar muita coisa. Então, quando você está gordinho, a pessoa diz assim: você está tão gorda, é porque eu não preciso lutar, eu já tenho tudo que eu quero. E ainda seja atrevido, que eu sou gorda, mas posso emagrecer. E você que é feia? Acabou com a vida da outra, né? Quer dizer, a gente tem que ser feliz do jeito que é. Bom, então ele pergunta o seguinte: no entanto, do ponto de vista orgânico, eu queria que vocês marcassem aí, do ponto de vista orgânico. Se você não prestasse atenção a essa observação, você poderia perder o item. Porque você vai ver que quase tudo que ele diz aí é correto. Porque ele diz o seguinte, ó: do ponto de vista orgânico, o peso corporal se torna um problema à saúde quando estimula a adesão à dieta. Você podia pensar, se eu estou procurando a dieta é porque meu peso está sendo um problema. Você vai ver que tudo aí pode estar certo. Mas tem uma palavrinha que fecha. É do ponto de vista orgânico.
A única questão que fala do ponto de vista orgânico, a única opção é a opção E, que fala do funcionamento metabólico, é o nosso metabolismo. Professor, o que é o nosso metabolismo? É a forma como o nosso corpo desenvolve as atividades orgânicas. Questão 2. Organizado pelo Comitê Intertribal Indígena, o Enem sempre traz uma questãozinha falando sobre índios, com apoio do Ministério do Esporte, os Jogos dos Povos Indígenas têm o seguinte molde: o importante não é competir, e sim celebrar. A proposta é recente, já que a primeira edição dos Jogos ocorreu em 1996 e tem como objetivo, circula aí, olha, objetivo, para a gente ganhar tempo na prova do Enem, quando a gente vai lendo o enunciado da questão, já vai marcando aquela palavra importante, né? Ele diz, o objetivo é a integração das diferentes tribos. Isso aí já resolve o problema. O grande objetivo do esporte é o quê? É a integração. Aí ele vai perguntar, considerando, nem li o texto todo, mas vejam, considerando o texto, os Jogos dos Povos Indígenas assemelham-se aos Jogos Olímpicos em relação à aproximação de diferentes sujeitos e cultura. O objetivo vai ser sempre a integração. Questão 3. Na abordagem dos autores, vamos ler o texto, né? O texto diz o seguinte: a dança moderna, vocês estão vendo como é bem eclético, né? Essa questão, né? Que é questão de dança, de música, de tribo indígena. A dança moderna propõe, em primeiro lugar, conhecimento de si e o autodomínio. O que é o autodomínio? É eu conseguir dominar os meus limites. Minha proposta é esta: através do conhecimento e do autodomínio, chego à forma, a minha forma, e não ao contrário. Ou seja, eu tenho que me conhecer para chegar à forma que eu quero. E não ter uma forma X para ser feliz. Eu tenho que ser feliz porque eu sou feliz. Olha, isso vale até para os relacionamentos. Ninguém pode dar para o outro aquilo que não tem. Como é que você vai emprestar dinheiro para o outro se você não tem nem para você? Da mesma forma, como é que você vai amar o outro se você não se ama? Como é que você vai fazer o outro feliz se você não é feliz? Como é que você quer cuidar de uma pessoa se você não consegue nem cuidar de você mesmo, tá certo? Então é importante que você tenha alguma coisa para poder dar, que você se conheça. Tudo parte do autoconhecimento. Aí ele diz, é uma inversão que muda toda a estética, toda a razão do movimento. A técnica na dança tem apenas uma finalidade: preparar o corpo para responder à exigência do espírito artístico. Sublinha aí o espírito artístico. Gente, é esse espírito artístico que faz você ser criativo, que trabalha a criação pessoal. Eu estou recebendo uma mensagenzinha que o gabarito da aula de questões de aprendizagem está errado. Eu não vi, eu recebi a apostila quando cheguei aqui, mas eu vou dar uma olhadinha, aí eu mando para vocês, tá certo? Eu coloco lá no site. Bem, a questão 3, vocês estão vendo aí, então a opção C de casa, criação, né, criatividade. Questão 4, a dança é um importante componente cultural da humanidade. Esse texto aí do Balé Parade, ele não tem a ver com essa questão, viu? A dança é um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de várias regiões do país. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras. Tudo que a gente falou aqui. E caracterizam-se pelas músicas animadas com letras simples e populares.
figurinos e cenários representativos. A dança, como manifestação e representação da cultura rítmica, envolve a expressão corporal própria de um povo. Considerando-a como elemento folclórico, a dança revela, vejam logo na opção A, manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de um povo, refletindo seu modo de expressar-se no mundo. Por isso que a gente fala de expressão corporal. A gente diz que para uma dança ser bonita, para a pessoa dançar bem, ela tem que ser expressiva. Eu já vi uma peça em São Paulo, que ela era toda feita por surdos mudos. E foi uma das peças mais lindas. Pronto. As pessoas surdas. Por quê? Porque elas tinham uma expressividade tão grande que a gente conseguia entender tudo, né? Era de uma beleza incalculável, a expressão corporal. Bom, aí na questão 7, vocês estão vendo uma prática comum em academia. Essa barra. Eu pulei, foi? Vamos para a 7, ela é mais importante. Depois a gente volta para que a gente pulou. Luciana trabalha em uma loja de venda de carros. Ela tem um papel muito importante de fazer a conexão entre os vendedores, os compradores e os serviços de acessórios. Durante o dia, ela se desloca inúmeras vezes da sua mesa para resolver os problemas dos vendedores e dos compradores. No final do dia, Luciana só pensa em deitar e descansar as pernas. Na função de chefe preocupado com a produtividade, número de carros vendidos da empresa, e com a saúde e a satisfação dos seus funcionários, a atitude correta frente ao problema seria, gente, se é um problema do trabalho, se ela caminha várias vezes, se ela se desloca várias vezes, o que foi que nós falamos aqui? Que era importante que as grandes empresas, no meio do expediente, faziam o quê? Uma ginástica laboral. Olha aí, questão da prova do Enem. Por isso, opção A de amor. Nós estávamos na questão 4, questão 5. Vamos ver a questão 5. Ela começa na página 8, lá embaixo. Na modernidade, o corpo foi descoberto, despido e modelado pelos exercícios físicos da moda. Novos espaços e práticas esportivas e de ginástica passaram a convocar as pessoas a modelarem seus corpos. Sublinha aí o modelarem os corpos. Quando ele fala aí de despido e modelarem os corpos, como é que as pessoas fazem para modelar os corpos? Além de ir para a academia e das caminhadas. As pessoas, o que todo mundo diz para a gente? Se não fechar a boca, não adianta. Então, essa questão está relacionada também à dieta alimentar. Opção é de esperança. Bom, a questão 6, que a gente não fez, o tempo está corrido, é a opção B de bola. A 7 a gente já fez, foi a C. 7 foi a A de amor. A 8, gente, é a C de casa, essa flexibilidade aí na barra. A 9 é uma sequência de movimentos, é a opção A de amor. E a 10 é a opção E de esperança. A notícia boa que eu tinha para vocês. Além de dar aula nos cursinhos e de fazer as coisas que eu já disse para vocês que eu faço, eu também trabalho numa universidade, que é uma faculdade que é a única faculdade de Fortaleza que só tem um curso. E ela foi autorizada tendo só um curso, porque eles pretendem que esse curso seja o melhor curso de Fortaleza. E esse curso é o curso de odontologia, tá certo? É um curso muito bom. É uma universidade nova em Fortaleza. Vocês podem olhar depois na internet. É a Faculdade Paulo Picanso, aqui perto da Assembleia Legislativa. E eles trabalham
um dos propósitos, uma das coisas que fez com que eu fosse trabalhar nessa faculdade, é porque eles também têm um projeto para os alunos que não têm condições de pagar. Aquele aluno que sempre sonhou em fazer medicina, fazer um curso na área de saúde, em fazer odonto, por exemplo, e que não tem a melhor condição financeira, mas é um bom aluno, esse aluno pode tentar o vestibular, tá certo? E ver, se não conseguir o FIES, alguma coisa, lá eles têm um projeto de bolsa de pesquisa. E se alguém tiver interesse, e que seja bom aluno, me manda uma mensagenzinha lá pelo Facebook, tem meu Facebook aí em tudo que é página dos slides, e o que eu puder fazer para ajudar vocês, eu faço. Um abraço bem grande e até o próximo encontro.